noite, igreja. Estou mais uma vez muito feliz por estar aqui. Tem bastante tempo que eu não subo aqui. Quando o pastor disse que eu estava escalado, ele até brincou, né? Os irmãos estão com saudade de te ouvir, justamente porque tinha muito tempo. E eu fui agraciado mais uma vez de poder falar um pouco daquilo que Jesus falou no meu coração, no meu íntimo, e poder compartilhar com os irmãos. Irmãos, quero iniciar essa mensagem fazendo uma proposta um pouco inusitada, mas que lá na frente da mensagem vai fazer sentido para você. Imagine se alguém chegasse na igreja hoje, no meio aqui da gente, fizesse a proposta de deixarmos de cultuar aqui dentro, deixar de fazer o culto aqui, depois dessa construção, passarmos a fazer o culto lá na garagem e quebrarmos aqui essa porta de vidro, abrir, ampliar o espaço, tirar aquele portão e fazer o contrário, colocar os carros aqui dentro. Imagine se isso de fato acontecesse. Concordam comigo que seria estranho? Olha, a igreja foi projetada, a gente tinha aquele templo pequeno, tinha um terreno grande e foi projetado que o templo seria construído da forma que está sendo, que a garagem seria lá atrás. E do nada, no meio do percurso, com as coisas quase prontas, nós inventamos de inverter as coisas. Deixamos de lado o projeto. Eu queria que você guardasse esse exemplo agora, gravasse isso na sua mente, abrisse a sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5. E depois a gente volta nesse exemplo, amém? João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 5. Prometo ser breve, como sempre sou, mas uma palavra que com certeza vai falar ao seu coração, amém? A palavra do Senhor diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por tua palavra, Deus, que é sempre viva e eficaz na nossa vida. Eu peço agora, Deus, que o Senhor fale nos nossos corações nessa noite através do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a oração que Jesus fez nesse momento foi momentos antes dele ser preso, depois ser condenado, depois ser crucificado por mim, por você, por nossos pecados e para nos dar o direito à vida eterna, o direito à salvação. Jesus vem ao mundo sobre o projeto de Deus, sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade, vive entre nós, como ser humano, passa pelas dificuldades que ele passou, realiza milagre e nos dá novamente o acesso ao Pai e o direito de viver eternamente com Ele. Durante o tempo que Jesus ficou aqui na terra, ele passou por muitas dificuldades, mas o propósito de Deus ainda continuava vivo, independente das circunstâncias. Jesus estava lá no deserto, foi tentado pelo diabo, mas naquele momento ele não se esqueceu que o principal não era pão, não era o sustento físico. O principal era cumprir o propósito de Deus, cumprir a palavra de Deus. E naquele momento, e em muitos outros que Jesus passa por dificuldades, por estar em condições humanas como nós estamos, Jesus não hesitou em cumprir a palavra que Deus tinha sobre ele. O propósito que Deus tinha ao colocar Jesus para viver entre nós. E nesse momento que Jesus faz essa oração, ele chega para o Pai e diz: chegou a hora. Como alguém que diz: eu estou pronto. Eu já vivi o que eu precisava viver e chegou a hora de consumar. Chegou a hora de dar
um novo significado para a humanidade, dar acesso novamente ao Pai. Pouco tempo depois que Jesus faz oração, ele é preso naquele episódio em que Judas o beija e naquele momento ele é preso. Pouco depois ele é condenado à crucificação. Pouco depois ele é crucificado. Mas glória a Deus, porque pouco tempo depois também ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, voltou dos mortos para nos dar o direito à vida eterna. E lá em Mateus capítulo 29, capítulo 28, versículo 19 e 20, a continuidade do plano de Deus chega até a mim, chega até a você. Jesus chega para os discípulos e diz: portanto, ide por todo o mundo, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ele diz: eis que estarei com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Ou seja, Jesus nos dá, através dos discípulos, mas como a palavra de Deus se renova a cada manhã, ela chega até nós com o mesmo significado. Jesus chega para mim e para você, a partir do momento que a gente abre o coração para conhecer um pouco mais do Evangelho, Ele nos faz a proposta: olha, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, nos dando o privilégio de propagar o Evangelho através daquilo que nós temos feito, através das nossas ações. Mas, irmãos, lembra do exemplo que eu dei lá no início? Imagina se no meio aqui da construção o foco fosse perdido. Imagina que o irmão Carlinhos estava lá junto com o pastor ou com outras pessoas da igreja, montaram lá certinho um projeto. Agora, no meio do projeto, no meio da execução, eles param de olhar para o principal. Eles param de olhar para o plano que foi traçado. Imagine que eles esquecem, deixam um projeto de lado e falam: quer saber? Vamos deixar de lado isso aqui e começar a seguir as nossas próprias convicções. Irmãos, quanto igreja de Jesus na terra, nós não podemos perder o foco do que Deus quer fazer através de nós. Eu sei que as coisas acontecem, a correria é intensa, o trabalho é intenso, são muitas coisas que acontecem ao longo da nossa vida, mas nós não podemos perder o foco daquilo que Deus quer fazer através de mim e através de você. Jesus nos deu uma missão essa que nós refletimos durante esse mês, de propagar que só Jesus Cristo salva, de dizer para as pessoas que só Jesus Cristo salva. E assim como nós refletimos diversas outras campanhas, tem uma campanha que para mim eu nunca esqueço dela, inclusive eu tenho uma camisa dela até hoje, que é Seja Jesus Cristo, seja Jesus para alguém. Foi uma campanha que falou muito comigo, mas que me convidou. Eu preciso de fato transparecer a imagem e semelhança de Jesus. E eu queria nessa noite deixar 4 pontos importantes para que você faça e não perca o foco no principal, que é propagar o Evangelho de Jesus através das nossas vidas. O primeiro ponto para que a gente não perca o foco é entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregar o nosso viver diário ao Senhor e, de fato, de verdade, entregar todas as nossas ações e as decisões que nós precisamos tomar ao Senhor. Eu sei que, às vezes, é muito difícil fazer isso. Às vezes, algumas decisões a gente quer tomar rápido, a gente não quer consultar o Senhor. Às vezes, as coisas têm falado tanto para nós, para nos favorecer, mas a gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque com Deus não há dúvida, com Deus não há incerteza, e nós precisamos de fato entregar o caminho ao Senhor, porque Ele vai nos dar a direção. Tem uma frase que eu ouvi, que eu achei muito interessante. O pai do Neymar diz que em determinado episódio o Neymar estava questionando e outras pessoas, e aí ele contando que ele ouviu essa frase: olha, ponha os pés e Deus colocará o chão. Sabe, quando a gente entrega o caminho ao Senhor, coloca os nossos planos diante de Deus, por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, por mais que a gente não vê solução, mas Deus vai dar o direcionamento necessário.
Deus vai dar a direção para que a gente cumpra o propósito dele. Irmãos, quando a gente chega para o Senhor e diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir o teu propósito, Deus abre caminhos que aos nossos olhos parecem que nunca se abririam. Oportunidades surgem que a gente nunca imaginou que surgiriam. Porque as coisas não vêm pela nossa própria capacidade, mas vêm simplesmente pelo fato de termos colocado o Senhor no centro de tudo. Assim como nós já dissemos várias vezes, se fosse pelas condições, isso aqui não estaria pronto. O pastor já disse várias vezes que se fosse pelas condições, ele não estaria com uma casa como ele está. Mas é tudo provisão, é tudo direcionamento de Deus. O segundo ponto, elimine as distrações. Às vezes a gente sabe que a proposta não é de Deus. Às vezes a gente sabe que aquilo que tem acontecido não tem nos levado para o nosso propósito. Mas a gente, por decisão humana, nós tentamos fazer com que a nossa vontade tente coincidir de alguma maneira com a vontade de Deus. Mas a gente sabe que em alguns momentos, no nosso coração, o Espírito Santo já coloca a certeza, olha, isso aí não é de Deus para você. Irmãos, se alguma coisa tem tentado afastar você do projeto de Deus, do propósito de Deus, elimine aquilo da sua vida. Não permita que brechas surjam para que você se desvie do foco que Deus tem para você, do projeto que Deus já traçou para a sua vida, do projeto que Deus já traçou para o seu casamento, do projeto que Deus traçou para a vida dos seus filhos. Não permita que distrações eliminem aquilo que Deus tem para você. Aquilo que é contrário à vontade do Senhor, o próprio nome já diz, é contrário, não tem ido na direção do que Deus tem. Então elimine as distrações. O terceiro ponto, e muito importante também, busque a palavra de Deus. Todas as respostas estão na palavra de Deus. Aquilo que a gente tem, e às vezes a gente fica tentando buscar soluções humanas, nós já sabemos que está aqui, basta orar ao Senhor e pedir, Deus, me dê uma resposta. Irmãos, aqui tem tudo o que a gente precisa para que, quando chegar lá no final, que a promessa se cumprir, Jesus vier nos buscar, nós estejamos prontos para ir com Ele para a eternidade. Jesus veio ao mundo, cumpriu o papel dele, deixou a promessa e deixou o Espírito Santo de Deus para nos consolar e nos conduzir. E ao mesmo tempo deixou um manual, deixou aqui um manual onde nós conseguimos consultar diariamente o projeto dele para a humanidade. Assim como o diácono Carlinhos e o pastor e os outros conseguem ir lá e dizer, poxa, será que isso aqui estava no projeto do início? Nós também conseguimos chegar na palavra de Deus e dizer, poxa, será que o que eu tenho feito hoje está de acordo com o projeto que Deus traçou lá em Gênesis, capítulo 1? Será que o que eu tenho feito hoje vai me levar a viver com o Senhor, o cumprimento da promessa, como Ele me prometeu e está escrito aqui? Irmãos, consulte a palavra. Imagine como estaria essa obra se os pedreiros não estivessem consultando, se o diácono Carlinhos não estivesse consultando o projeto. Imagine como isso aqui estaria. Projetos são direcionamentos de Deus. A palavra de Deus é o nosso direcionamento. Assim como os projetos que são criados, aquilo que nós colocamos no papel, às vezes nós estamos em casa criando um projeto de negócio, ou um projeto para o trabalho, assim como aquilo ali vai nos direcionar, a palavra de Deus também vai nos dar o direcionamento para viver uma vida conforme o que o Senhor projetou, conforme o coração de Deus. O projeto de Deus está todo aqui, basta nós consultarmos, portanto, faça uso disso, consulte diariamente. E o quarto ponto que eu queria deixar para os irmãos essa noite é: viva em unidade. A Igreja de Jesus precisa viver em unidade, precisa viver em união. Nós não podemos ter direcionamentos ou pensamentos diferentes porque nós seguimos a mesma palavra. Busquem viver em unidade. E uma igreja vive em unidade quando todos seguem aquilo que Jesus diz, seguem aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, se nós voltarmos aqui na obra, imagine mais uma vez esse exemplo. Se tem aqui 4 pedreiros trabalhando.
E aí um vira para o outro e diz, olha, eu vou fazer as paredes. E aí o outro diz, já que você vai fazer as paredes, eu vou adiantar o teto. Mas irmãos, pense comigo, se não tem parede, como que nós vamos fazer o teto? Como que o pedreiro vai fazer o teto? Vai dar errado. Como que ele vai bater a laje se ainda não tem estrutura? É por isso que nós precisamos viver em unidade. É por isso que a obra precisa ser feita em unidade, porque juntos eles farão a parede, juntos eles colocarão as estruturas, depois juntos eles baterão a laje, depois juntos eles irão rebocar e o resultado vai ser como tem sido feito aqui. Assim como chegar lá na frente, que tiver tudo bonito, tiver pintado, tiver com forro, tiver com ar-condicionado, a gente vai olhar e dizer, meu Deus, ficou sensacional, ficou maravilhoso. Eu imagino aqueles que estiveram lá no início montando o projeto, chegando no papel, olhando e dizendo, meu Deus, deu tudo certo. Assim é o desejo de Deus para nós. Quando Ele projetou a nossa vida, projetou a nossa história, o desejo de Deus é que quando chegar lá no final, quando a promessa for cumprida, Ele olhe para cada um de nós e diz, deu tudo certo. Deu tudo certo. Ele viveu da maneira que eu queria. Ele me ouviu. E o projeto que eu tinha para ele, para ela, deu certo. O projeto que eu tinha para aquele casamento, deu certo. Mas para que isso aconteça, nós não podemos perder o foco. Nós não podemos deixar de pedir o direcionamento de Deus. Nós, quanto Igreja de Jesus, precisamos diariamente pedir o direcionamento, pedir a orientação de Deus, orar ao Senhor em todos os ministérios. Porque quando todos os ministérios pedem direcionamento de Deus, todos, sem saber, agem, fazem e vivem conforme o plano de Deus para cada um de nós, conforme o plano de Deus para essa igreja. O desejo de Deus é que essa comunidade seja completamente impactada por nós, mas ela só será se cada um de nós fizermos o nosso papel dentro do propósito, o nosso papel dentro do projeto e consultar diariamente aquilo que Deus tem. Irmãos, vá para casa com isso no seu coração. Eu sei que nós temos vivido tempos de muita distração. Nós temos vivido tempos de muito confronto. Nós temos vivido tempos em que se você entra nas redes sociais, você vê tudo. Se você entra na internet, tem tudo lá. Mas nem tudo que a gente acompanha no Instagram é real. Nem tudo que a gente acompanha na internet é real. Nem tudo que a gente pesquisa de fato é real, mas uma certeza nós temos, tudo o que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse, é real, é verdadeiro e aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer, porque Jesus nos deu uma promessa e essa promessa com certeza será cumprida. Não perca o foco, não perca, porque nós temos vivido tempos em que a cada dia a gente vê a promessa sendo cumprida. Se a gente pega os evangelhos e vê aquilo que Jesus falou que aconteceria, aquilo que está descrito que aconteceria, muitas coisas, como o pastor já disse aqui, já aconteceram e algumas estão acontecendo, outras ainda acontecerão. Mas quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, encontre uma igreja focada no principal, que é fazer com que o Evangelho cresça e vidas sejam transformadas pelo amor de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és bom, que a Tua graça, Deus, se renova sobre as nossas vidas, ó Pai, a cada manhã. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa mais uma vez. Obrigado porque o Senhor nos fez o convite de estar aqui e nós escolhemos estar aqui nessa noite. Pai, obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. Pai, continue nos direcionando, continue nos despertando através de cada pregador que subir aqui, meu Deus. Que seja uma palavra de despertamento, ó Deus, através do Teu Santo Espírito para as nossas vidas. Mas que ao sairmos daqui, nós não esqueçamos o despertar do Senhor. Nós não esqueçamos de cumprir a Tua palavra, nós não esqueçamos, ó Deus, de cumprir o Teu propósito. Pai, no nome de Jesus, que a Tua igreja, Pai, continue alerta, continue atenta, continue vivendo o Teu Evangelho, para que quando o Senhor voltar, não, ó Deus, nos encontre dormindo, mas nos encontre preparados para viver eternamente com o Senhor. Pai, assim como Jesus orou, ó Deus,
dizendo que é chegada a hora, que Ele estava pronto. Pai, nós também queremos dizer isso para o Senhor. Quando o Senhor vier nos buscar, nós queremos dizer diante do Senhor que nós estamos preparados e prontos para viver com o Senhor eternamente. Continue conosco, nos abençoando e nos dando o privilégio, Deus, de Te servir a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.